A Bailarina de Auschwitz. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui da Edith Eva Eger, chamado A Bailarina de Auschwitz. É um livro muito conhecido que fala sobre como essa mulher aqui ela tem lições importantes para passar para a gente, para a nossa geração. Então, assim, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a autora. Vou ler aqui a orelha do livro, fala sobre Edith Eger, que eu vou colocar aqui a foto dela, tá bom? Ela foi bailarina e ginasta até os 16 anos, quando foi enviada para o campo de concentração de Auschwitz com a sua família. Após sobreviver ao Holocausto, sofreu diversos sintomas de estresse pós-traumático até os 50 anos, quando iniciou um longo processo de cura. Hoje, ela é doutora em psicologia e já trabalhou com veteranos de guerras e vítimas de traumas físicos e emocionais. Aos 90 anos, exatamente, aos 90 anos, ela escreveu esse livro aqui e continua ainda hoje atendendo a pacientes em sua clínica na Califórnia. Pessoal, esse livro aqui é um livro assim, que eu recomendo fortemente para que vocês leiam. É um livro assim, que traz lições para nossa vida, realmente. E são lições extremamente profundas. Bom, já falei um pouquinho da autora, vou falar aqui do livro, tá? É um livro aqui que ele tem 300 páginas, é um livro relativamente curto, onde ele conta a história dessa moça que foi levada com sua família para o campo de concentração no âmbito da Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, ela traz, inicialmente, mostra-lhe cenas dela sendo conduzida com sua família para o campo de concentração, mostra as dificuldades que é um campo de concentração, mas que o começo do livro ele é um pouco duro, porque o cenário era um cenário de violência, mas nada extremamente explícito como alguns outros autores tratam. E aí ela traz assim lições, e aí quando ela sai do campo de concentração, naturalmente são poucos sobreviventes que sobreviveram dos campos de concentração, ela é uma delas. Tivemos outros autores, como por exemplo Primo Levi, que sobreviveu e escreveu relatos também sobre o campo de concentração que ele teve lá. Temos também os livros do Viktor Frankl, muito conhecido, que também já trabalhei aqui no canal Mergulho na História. E é isso. E no caso dela, pessoal, é importante também que eu fale para vocês que já se inscrevam aqui no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente aos dias de domingos, sempre vídeos novos, tá bom? E aí, voltando aqui sobre a história. E aí ela foi presa no campo de concentração, teve os pais mortos ali imediatamente, porque quando os prisioneiros chegavam nos campos de concentração, os mais idosos e as crianças eram automaticamente eliminados nas câmaras de gás. E aqueles que iriam trabalhar, exercer ali um trabalho escravo, que não era um trabalho, mas era na verdade uma escravidão. E aí ela relata isso, mas ela relata muito como foi a sua vida e como ela acabou estabelecendo ferramentas para lidar com o trauma de ter sido prisioneira do campo de concentração de Auschwitz. E aí isso é interessante, aí ela começa a estudar, e se torna psicóloga e começa a ajudar muitas pessoas através do seu trabalho. Então é alguém que estudou sobre isso, né, para ter a formação técnica em psicologia, mas que ela também tem uma história de vida de superação. E isso com certeza contribui muito para o sucesso do seu trabalho enquanto psicóloga. Pessoal, eu vou ler aqui algumas partes do livro que eu acho até interessante, tá bom? Junto com vocês. E aí ela fala aqui, ó, por exemplo, na página 178. Para cada página que leio, quero escrever outras 10. E aí ela está fazendo aqui uma menção ao livro de Viktor Frankl, que a forma que ela viu o mundo acabou, depois da Segunda Guerra Mundial, acabou mudando muito, e foi uma ruptura, um momento dela, quando ela teve acesso ao livro de Viktor Frankl, porque então
ela acabava ficando muito reclusa dentro desse trauma, e isso fazia com que ela sofresse demais. E aí quando ela viu o livro do Viktor Frankl, foi uma mudança de chave na perspectiva dela ver o mundo e dela lidar com as pessoas, tá bom? E aqui, ela fala aqui na página 178, vou ler aqui com vocês. Perdão, 178. Eu leio uma frase que está no cerne do ensinamento de Viktor Frankl. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida, escolher o próprio caminho. Cada momento é uma escolha. Não importa quão frustrante, chata, limitadora, dolorosa ou opressiva for a experiência, podemos sempre escolher como reagir. Finalmente comecei a entender que eu também tenho uma escolha. Essa compreensão mudará a minha vida. Tá bom? E aí aqui ela fala, pessoal, por exemplo, na página 200, algo que é bem interessante. E ela fala assim, abre aspas, você pode viver para desagravar o seu passado ou para enriquecer o seu presente. E aqui ela utiliza, pessoal, a metodologia que foi desenvolvida inicialmente por Viktor Frankl, que é considerado o pai da logoterapia, que é o seguinte, que é a busca do sentido. E é como você lida com os fatos e não simplesmente buscar a origem dos cenários. E aí ela fala uma coisa que é muito forte, que ela fala assim na página 200, assim: podemos escolher ser nossos próprios carcereiros ou podemos escolher ser livres. Então ela fala aqui, quando ela fala ser livres, é você buscar lidar com os cenários traumáticos que ocorreram na sua vida, com vistas a ter uma vida feliz. E ela coloca que a felicidade, inevitavelmente, ela passa por um processo de escolha, né? Então ela coloca que situações difíceis atingem todas as pessoas. Perdão. Mas a forma como você vai reagir diante desse cenário é uma questão de escolha. E na leitura dela é um ato de liberdade. E aí ela coloca aqui, pessoal, uma das páginas assim, que eu achei extremamente forte aqui desse livro, é quando ela fala que se despediu da mãe dela. Então assim, ela sofreu muito tempo com a perspectiva de que ela poderia ter salvo a mãe, o pai, mas isso não é real. Mas ela se culpava por isso, né? Todos eram prisioneiros ali dentro de um campo de concentração. E ela fala aqui, ó, na página 261, abre aspas, eu poderia salvar minha mãe? Talvez. Viverei o resto da minha vida com essa possibilidade. Posso me castigar por ter feito a escolha errada. Essa é uma prerrogativa minha. Ou posso aceitar que a escolha mais importante não foi a que eu fiz quando sentia fome e medo, quando tinha 16 anos e estava cercada por cães, armas e incertezas, mas a que eu faço agora. A escolha de me aceitar como eu sou, humana e imperfeita, e a escolha de ser responsável pela minha felicidade, de perdoar as minhas falhas e de resgatar a minha inocência, de parar de perguntar por que mereci sobreviver, agir da melhor forma que puder, me comprometer comigo mesma a ajudar os outros. Daí ela se torna psicóloga. Fazer tudo que estiver ao meu alcance para honrar meus pais e garantir que eles não morreram em vão. Não posso mudar o passado, mas há uma vida que eu posso salvar, exatamente a minha. A vida que estou vivendo agora, neste momento, valioso. E aí ela coloca exatamente isso que eu já falei aqui para vocês, que a percepção de uma vida feliz requer uma necessária escolha, de você querer ser feliz, apesar dos pesares, apesar do cenário muitas vezes desvantajoso. E aqui ela coloca que como a relação dela com o trabalho da psicologia. E aí ela fala assim: o trabalho me libertou, sobrevivi para poder realizar o meu trabalho, não o trabalho que os nazistas queriam que eu fizesse, o trabalho duro, de sacrifício e fome, de exaustão e escravidão.
foi o trabalho interior, de aprender a sobreviver e a prosperar, de aprender a me perdoar e de ajudar os outros a fazerem o mesmo. Quando faço esse trabalho, deixo de ser refém ou prisioneira de nada, sou livre. E aí ela traz exatamente a experiência dela enquanto psicóloga, no sentido de ajudar as pessoas a buscarem a liberdade, que a liberdade no sentido para ela é de desvencilhar-se desse sofrimento arraigado dentro de uma vida que inevitavelmente vão ter dificuldades e traumas. Ela é, digamos assim, alguém que estava realmente nesse local de fala, digamos assim, né, para utilizar a expressão muito hoje corrente. Então, assim, essa mulher aqui, ela teve presa no campo de concentração e depois sobreviveu a esse campo de concentração. E aqui ela mostra as dificuldades que ela tinha, inclusive com relação, no seu casamento. Exatamente, não por conta do seu marido, mas por conta dela ter essa relação com os traumas muito vívidos, muito fortes, e não ter trabalhado ainda eles, não ter conseguido entender algumas coisas. E aí o que ela faz? Ela não busca fugir ou escamotear ou simplesmente fingir que aqueles problemas não existem, jogando para baixo do tapete. Tanto é que um dos momentos mais duros, assim, mas ao mesmo tempo muito bonitos do livro, é quando ela, já adulta, ela retorna ao campo de concentração de Auschwitz e vai se deparar com aquilo ali. Então, assim, ela questiona muito isso, porque ela está justamente fazendo esse ato de retornar ao local da origem do trauma da vida dela, no sentido não de sofrer com ele, mas de superá-lo. Essa é a sua perspectiva. Essa é a perspectiva que ela traz para o livro, que se alinha muito à perspectiva do grande Viktor Frankl, que é no sentido de você dar um sentido para a sua vida. E a partir desse sentido, você conduzir a sua vida da melhor forma para isso. E ela acaba trazendo essa abordagem aqui nos atendimentos dela enquanto psicóloga e perante os seus pacientes. E são muitos. E ela relata muitos pacientes aqui, são várias partes aqui do livro que ela utiliza esses conhecimentos para que, até como experiência de vida, junto com os conhecimentos técnicos, para ajudar pessoas. E aí ela vai falando aqui encontros delas com seus pacientes durante sessões de terapia. Naturalmente ela não expõe os nomes das pessoas, utiliza nomes fictícios, mas o que é irrelevante. E aí, pessoal, é um livro muito bonito, e eu acho que é um livro realmente de superação, e que vale muito a pena você ler esse livro aqui, A Bailarina de Auschwitz. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário aqui no vídeo. Isso ajuda muito, porque o algoritmo do YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante e encaminha para mais pessoas. Curta aqui o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar, como eu já falei, sempre aos dias de domingo, vídeos novos, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!